Alimento Diário, série Gênesis, o princípio, livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2, tema: o nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso. Leitura bíblica deste sábado está em 1 João, capítulo 3, versículo 24. Versículo para ler com oração está em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. Antes de morrer, Jesus explicou que deixaria o Espírito para todos os que nele crescem, conforme João capítulo 7, versículo 37 a 39, que nos fala. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Depois que Jesus morreu, Deus o ressuscitou e o glorificou, tornando-o o Espírito todo inclusivo, o próprio Deus Todo-Poderoso. Hoje esse Espírito habita em nós e flui como rios de água viva. Ele é o suprimento divino, não apenas para nós, mas para todos que recebem o Evangelho. O Espírito supre todas as necessidades do homem. O apóstolo Paulo testemunhou que, pela provisão do Espírito, recebeu libertação em meio à perseguição, conforme nos fala Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que é isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O suprimento vem de duas fontes, pela súplica do corpo e pelo Espírito de Jesus Cristo. Por isso oramos pelos irmãos que estão na linha de frente, os comportores, que trabalham nas ruas arduamente. Isso fará com que o Deus Todo-Poderoso supra nossos trabalhadores. A súplica da igreja resulta no suprimento deles, e ao mesmo tempo, eles têm dentro de si a fonte inesgotável do Deus Todo-Poderoso, o Espírito abundante. Por isso Deus hoje nos deu a bênção de Abraão, o Espírito prometido. O Espírito prometido é o próprio El Shaddai, conforme nos fala Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele pode suprir o comportor em qualquer lugar, mesmo quando está sozinho em meio à batalha espiritual, porque dentro dele está o Espírito. E cada comportor conta com a súplica da igreja, graças ao Senhor. É assim que tomaremos a terra para o Senhor, pois, pela provisão do Espírito do Deus Todo-Poderoso, ele nos encherá até toda a plenitude de Deus. Mas por que é importante estarmos nas operações? Porque, sem fazer operações no meio da pressão, mas apenas permanecendo em casa, recebendo o suprimento da palavra, fazendo imersão e gritos de guerra, não nos encheremos de Cristo até a plenitude de Deus. Não podemos permanecer apenas na condição de receber. Precisamos servir junto com todos os santos, pois é no serviço que somos verdadeiramente enchidos. Quando fazemos imersão na palavra, ela trabalha em nós. E Deus estabelece um alicerce de amor, conforme nos fala Efésios capítulo 3, versículo 17. Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Precisamos do amor de Deus para nos edificar juntos. Assim, imersão e gritos de guerra nos dão a base de amor necessária para realizarmos as operações, pois, para servir com os outros santos, precisamos do amor. Por que Deus quer edificar-nos com outros irmãos? Porque só conhecemos o amor verdadeiro ao servir com os santos, conforme nos fala Efésios capítulo 3, versículos 18 a 19.
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ficar em casa não nos permitirá compreender esse amor. Por isso vamos servir juntos, fazer operações com o TCI, Vem e Vê, Missão Família, Expo Livro, pregar o Evangelho e levantar igrejas. É assim que compreenderemos o amor de Deus, que excede todo entendimento. O propósito final é que sejamos cheios da plenitude de Deus. O Deus Todo-Poderoso quer encher cada um de nós, mas, sobretudo, deseja encher a igreja até toda a plenitude de Deus, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Servir com os irmãos nas operações resulta na edificação do corpo de Cristo, que proporcionará a Deus um lugar de habitação. Agora anote conforme o que você recebeu na mensagem de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Com base nesses 3 pontos, desfrute desta palavra, rumine e também compartilhe com outras pessoas. Alimento Diário, série Gênesis, o princípio, livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2, tema: o nascimento de Ismael e a aparição do Deus Todo-Poderoso. Leitura bíblica deste sábado está em 1 João, capítulo 3, versículo 24. Versículo para ler com oração está em Efésios, capítulo 3, versículo 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. Antes de morrer, Jesus explicou que deixaria o Espírito para todos os que nele crescem, conforme João capítulo 7, versículo 37 a 39, que nos fala: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Depois que Jesus morreu, Deus o ressuscitou e o glorificou, tornando-o o Espírito todo inclusivo, o próprio Deus Todo-Poderoso. Hoje esse Espírito habita em nós e flui como rios de água viva. Ele é o suprimento divino, não apenas para nós, mas para todos que recebem o Evangelho. O Espírito supre todas as necessidades do homem. O apóstolo Paulo testemunhou que, pela provisão do Espírito, recebeu libertação em meio à perseguição, conforme nos fala Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo de que é isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O suprimento vem de 2 fontes, pela súplica do corpo e pelo Espírito de Jesus Cristo. Por isso oramos pelos irmãos que estão na linha de frente, os comportores, que trabalham nas ruas arduamente. Isso fará com que o Deus Todo-Poderoso supra nossos trabalhadores. A súplica da igreja resulta no suprimento deles, e ao mesmo tempo, eles têm dentro de si a fonte inesgotável do Deus Todo-Poderoso, o Espírito abundante. Por isso Deus hoje nos deu a bênção de Abraão, o Espírito prometido. O Espírito prometido é o próprio El Shaddai, conforme nos fala Gálatas